Quando vieram filmar-nos pela primeira vez, fecharam o acordo comigo e com o Frank, e eles ficaram tipo, quem é ela? O que está ela aqui a fazer? E eu disse, bem, ela trabalha para mim. E dizem, bem, não há acordo com ela. Não estamos a filmá-la? Danielle Colby já foi a alma dos apanhadores americanos, mas agora ela está no banco dos réus num julgamento de homicídio que abalou profundamente os Estados Unidos. A sua queda na criminalidade marca um escândalo sem precedentes na história dos reality shows. Uma conspiração elaborada para incriminar Mike Wolf pela morte de Frank Fritz. O que transformou este ícone querido num conspirador de sangue frio? Por que é que Frank Fritz, o homem a quem ela chamou família durante mais de uma década, acabou por se tornar a vítima? E por que é que, depois de tudo, Mike Wolf se virou e acusou Danielle de ser a verdadeira assassina? Vamos mergulhar neste vídeo para descobrir toda a verdade e dizer um adeus assustador a uma lenda silenciosa. Frank Fritz. Em tribunal, Danielle Colby de testemunha à suspeita de homicídio. A princípio, Colby compareceu em tribunal como testemunha relutante da acusação. Tentou manter-se neutra, evitando a amarga rivalidade entre os dois homens que um dia definiram o bromance nos reality shows americanos. Mas, à medida que a investigação se alargava e novas provas chocantes surgiam, o seu nome surgiu entre os investigados, levando o FBI a intervir. Estávamos em dezembro de 2024. O Tribunal de Davenport, no Iowa, estava cheio quando o julgamento por homicídio de Mike Wolf, estrela de American Pickers, começou. Wolf foi acusado de matar o seu antigo colega de apresentação, Frank Fritz, que morreu a 1 de outubro de 2024. Inicialmente, foi considerado um acidente vascular cerebral, mas mais tarde suspeitou-se que fosse envenenamento. A nação ficou chocada, ainda mais quando Danielle Colby, colega próxima dos dois homens, foi convocada como testemunha-chave. O seu testemunho, somado aos argumentos acesos de ambas as equipes jurídicas, transformou o julgamento numa tempestade mediática, revelando os cantos mais obscuros da relação a três. A investigação começou depois de o FBI ter revistado a casa de Mike Wolf em outubro de 2024 e descoberto o diário de Frank a sugerir o motivo do homicídio de Mike, juntamente com um frasco de neurotoxina escondido num cofre. A procuradora principal, Sarah Hargrove, uma experiente advogada criminalista com mais de 20 anos de experiência, argumentou que Mike envenenou Frank para evitar um processo financeiro iminente e proteger a marca American Pickers. Mike Wolf não é apenas uma estrela de TV, Brill Hargrove. É um homem que faria qualquer coisa para manter o controle. Vamos provar que ele envenenou deliberadamente Frank Fritz, um homem a quem uma vez chamou irmão, para enterrar a verdade por detrás da sua própria ganância. Embora a morte tenha sido inicialmente atribuída a um acidente vascular cerebral, provas como neurotoxinas encontradas no sangue de Frank, mensagens encriptadas entre Mike e Danielle Colby e uma transferência de $175 mil levantaram suspeitas de homicídio premeditado. Danielle, antiga associada dos dois homens, foi uma testemunha essencial, mas um momento inesperado durante o seu depoimento virou o caso de pernas para o ar, colocando-a no centro da investigação. Hargrove apresentou mensagens de texto recuperadas de um servidor de cópia de segurança, nas quais Danielle escreveu horas antes de Frank ser encontrado inconsciente. Está sozinho agora. Ninguém deve ir vê-lo até amanhã. Janelas fechadas. Mike respondeu. Resolvido. Apaguem este tópico. Hargrove declarou que estas mensagens revelam um plano calculado para eliminar Frank Fritz. Mike Wolf, com a ajuda de Danielle Colby, envenenou o seu amigo para proteger o império American Pickers. De seguida, fez referência à transferência de $175 mil de uma das empresas de fachada de Mike para Danielle, chamando-lhe dinheiro para o silenciar. A equipe de defesa de Mike, liderada pelo conceituado advogado de Chicago, Jonathan Kessler, reagiu duramente. Argumentou que as mensagens foram retiradas do contexto e não provaram a intenção. A transferência, alegou, foi uma transação comercial legítima ligada às contas offshore da American Pickers. Mike Wolf é alvo de uma campanha de difamação que visa destruir a sua reputação, afirmou Kessler. Danielle Colby está a ser manipulada para testemunhar contra alguém que conhece há anos. E vamos provar a inocência de Mike. A sala ficou em silêncio quando a acusação revelou que um frasco de neurotoxina de uso militar tinha sido encontrado na garagem de Mike Wolf, um composto proibido para uso civil. Mas Kessler reagiu com calma e determinação. Meritíssimo. O meu cliente é um colecionador profissional de antiguidades. Este frasco
De acordo com os nossos especialistas, é um pedaço de um kit médico da era Putsch. Não há provas de que tenha sido aberto. Não há vestígios de ADN de Frank Fritz e não há sinais de adulteração recente. Ligá-lo à morte é, na melhor das hipóteses, especulativo e, na pior, preconceituoso. Chegou mesmo a enviar registros fiscais e fotos de 2016, mostrando Mike a exibir orgulhosamente a sua coleção histórica de produtos farmacêuticos num episódio eliminado. Mike é um apaixonado por história, não um envenenador. Enquanto o júri hesitava, Danielle Colby regressou ao banco das testemunhas no quarto dia, com os olhos cheios de preocupação e a voz trêmula, orientada pelo procurador Hargrove. Descreveu a mudança de comportamento de Mike depois de Frank ter abandonado o programa em 2021. Mike ficou obcecado por ser o único rosto dos apanhadores americanos, disse, com lágrimas nos olhos. Quando sugeri resolver as coisas com o Frank, ele ficou furioso e disse, se o Frank não recuar, vou garantir que ele se cala de vez. Não pensei que ele quisesse dizer aquilo. Mas depois de o Frank morrer, comecei a sentir medo. Ela admitiu ter visto Mike a trazer um frasco estranho para o gabinete de arqueologia de antiguidades, mas alegou que não sabia que era veneno. Durante o interrogatório, Kessler atacou a sua credibilidade. Destacou as mais de 200 mensagens trocadas com Mike durante a semana da morte de Frank, muitas delas fazendo referência à medicação e à rotina de Frank. Senhora Colby, por que é que a senhora não denunciou o frasco à polícia se suspeitava? Perguntou. Destacou a transação de $175 mil e a compra da sua propriedade em Porto Rico, pouco depois, sugerindo que tinha sido paga para ficar em silêncio. Danielle respondeu, não sabia de nenhum plano. Estou apenas a partilhar o que vi porque devo a verdade ao Frank. Esse dinheiro era para negócios. Nada mais. Depois ocorreu um deslize. Hargrove perguntou a Danielle se tinha manuseado a medicação de Frank no dia anterior à sua morte. Danielle hesitou. Depois disse, só verifiquei para ter a certeza de que ele tinha tomado a dose certa. Às vezes esquece-se. Eu sabia exatamente o que ele estava a tomar e quanto. Suspiros ecoaram pela sala. Isto sugeria que ela tinha um conhecimento detalhado da dosagem exata, consistente com a forma como o veneno tinha sido administrado. Hargrove pressionou, senhora Colby. Como poderia a senhora saber a dosagem a não ser que tivesse a intenção de a adulterar? Deu essa informação ao Mike. Não foi? Danielle gaguejou. Eu só queria ajudar o Frank. Esta confissão acidental desencadeou uma investigação separada do FBI sobre o seu papel como possível mentora. E não se ficou por aí, depois de Danielle se ter demitido. Mike Wolff subiu ao banco das testemunhas. Negou todas as acusações e virou os holofotes para Danielle. A sua voz fervilhava de fúria. Eu não matei o Frank. Danielle era a única obcecada em controlar os apanhadores americanos. Ela sempre disse que o Frank era um peso morto, que o programa seria melhor sem ele. Essas mensagens? Ela obrigou-me a excluí-los para que ninguém visse como ela estava a seguir o rastro de Frank. Mike insistiu. Danielle levou o frasco para o escritório e alegou que os $175 mil eram uma exigência sua para ficar em silêncio sobre assuntos obscuros nos bastidores. O seu depoimento explosivo gerou dúvidas no tribunal e no público sobre as verdadeiras intenções de Danielle. Menos de 10 minutos depois, a juíza Linda Mangrove fez o anúncio bombástico. Este tribunal suspende, por este meio, novos argumentos. A testemunha Danielle Colby está agora formalmente sob investigação como segunda suspeita neste caso de homicídio. Após o julgamento do século, Danielle caiu na mira do FBI, o que levou a uma rusga à sua propriedade privada em busca de mais provas. A investigação do FBI. Imediatamente após o dramático julgamento de novembro de 2024, no qual Mike Wolff foi acusado de assassinar Frank Fritz, o FBI mudou as suas suspeitas para Danielle Colby, colega de longa data de ambos em American Pickers. O depoimento acidental de Danielle em tribunal, onde revelou um conhecimento intrincado sobre a medicação de Frank, combinado com a alegação de Mike de que ela era a verdadeira culpada, levou os investigadores a revistar a sua casa em Davenport, Iowa, sob a direção da agente especial encarregada Emily Rivera, especialista em crimes financeiros e homicídios. O FBI obteve um mandado de busca para a propriedade de Danielle apenas 48 horas após a conclusão do julgamento. A busca foi realizada ao amanhecer. Uma equipe de agentes do FBI e da polícia local isolou a casa de Danielle,
concentrando seus esforços no seu escritório privado, onde guardava registros comerciais da American Pickers, bem como documentos relacionados com a sua loja de roupa vintage e trupe de burlesco, dentro de um cofre escondido atrás de uma estante. Os agentes descobriram um disco rígido encriptado contendo imagens de vigilância de câmaras de segurança perto da casa de Frank na noite da sua morte. 1 de outubro de 2024. A análise confirmou que Danielle tinha recuperado as imagens da empresa de segurança antes de serem entregues à polícia. Uma ação que os investigadores viram como uma tentativa deliberada de esconder provas. O agente Rivera comentou: "Este não é o comportamento de uma testemunha inocente." Uma vez decifradas e melhoradas, as filmagens forneceram provas contundentes do envolvimento de Danielle. Uma câmera de rua captou Danielle a conduzir até a casa de Frank por volta das 22h30 do dia 1 de outubro. Poucas horas antes de este ser encontrado inconsciente. Foi vista a entrar pela porta dos fundos carregando uma pequena bolsa e a sair 15 minutos depois. O software de melhoramento de imagem confirmou que a bolsa continha um frasco de vidro idêntico ao que continha o agente nervoso encontrado mais tarde na casa de Mike. Ainda mais incriminatórias, as imagens mostraram Danielle a regressar à empresa de segurança às 2h da manhã exigindo uma cópia das imagens para verificações de segurança, pouco antes da hora marcada para entrega à polícia. Isto explica por que razão a filmagem original desapareceu misteriosamente durante a investigação inicial. As provas decisivas foram descobertas numa pequena caixa de madeira no quarto de Danielle, um frasco de vidro idêntico ao encontrado no quarto de Mike, correspondendo ao tipo de agente nervoso utilizado na medicação de Frank. A análise forense revelou impressões digitais de Danielle no frasco, bem como vestígios da mesma toxina. O mais contundente é que dentro da caixa estava uma nota escrita à mão que detalhava a dosagem e o método para misturar o veneno nas pílulas de Frank, escrita com a letra de Danielle. Isto contradiz diretamente a alegação dela em tribunal de que apenas deu uma vista de olhos aos medicamentos de Frank para o ajudar. A procuradora Sarah Hargrove, que liderou o caso contra Mike, abriu imediatamente uma investigação separada contra Danielle, afirmando: "Colby não é apenas cúmplice. Ela pode ser a mentora." Os agentes do FBI descobriram também provas de que Danielle tinha forjado a descoberta do frasco na casa de Mike para o incriminar. Um antigo funcionário de arqueologia de antiguidades, que falou sob anonimato, disse ao FBI que Danielle lhe pediu uma vez para entregar um presente na casa de Mike no final de setembro de 2024, poucos dias antes da morte de Frank. O funcionário confirmou que o presente era uma pequena caixa que correspondia à descrição do frasco. Além disso, as mensagens encriptadas revelaram que Danielle enviou uma mensagem enigmática a Mike após a morte de Frank. "O frasco está no lugar. Não o abras." Numa declaração recente, Mike afirmou: "Eu não sabia o que era aquele frasco. A Danielle trouxe-o e disse-me para o guardar no cofre. Ela preparou-me desde o início." Embora inicialmente descartado como uma tentativa desesperada de se esquivar a culpa, o testemunho de Mike está agora a ser reexaminado pelo FBI. Negou repetidamente o envolvimento na morte de Frank, insistindo que Danielle o manipulou tanto a ele como a série. Num interrogatório posterior, Mike declarou: "A Danielle sempre disse que o Frank era um problema, que atrasava a produção. Ela conhecia os medicamentos dele. Ela tinha uma chave da casa dele. Ela geria as contas offshore. Eu era um peão no jogo dela." Mike alegou ainda que o pagamento de $175 mil foi algo que Danielle exigiu para lidar com problemas financeiros, mas não sabia que tinha algo a ver com a morte de Frank. As provas financeiras só aumentam as suspeitas contra Danielle. O FBI descobriu que ela controlava contas offshore que recebiam $3,2 milhões de transações obscuras de catadores americanos, com $450 mil levantados poucos dias antes da morte de Frank. Uma auditoria forense revelou que Danielle transferiu uma parte destes fundos para uma conta pessoal em Porto Rico, onde comprou uma propriedade de luxo imediatamente após o incidente. O procurador Hargrove argumentou que Danielle Colby não incriminou apenas Mike Wolf. Ela orquestrou um plano calculado para eliminar Frank Fritz, assumir o controle financeiro do programa e atirar todas as culpas para outra pessoa. Escondeu-se atrás de uma marca feminista para disfarçar um crime. As provas encontradas na casa de Danielle não só fortaleceram o caso contra ela, como também abriram caminho para uma possível reconsideração da situação legal de Mike Wolf. Embora ainda enfrente acusações relacionadas com má conduta financeira, o caso mudou agora drasticamente, com Danielle Colby no centro como principal suspeita.
Espera-se que o seu próximo julgamento seja nada menos que explosivo. A conspiração para isolar Frank Fritz. A relação entre Frank Fritz, Danielle Colby e Mike Wolff foi em tempos o coração de American Pickers, o reality show de sucesso do History Channel sobre caça de antiguidades. O trio, com Frank e Mike a viajarem pelos Estados Unidos como principais selecionadores, e Danielle a gerir a arqueologia antiga com uma inteligência e estilo acutilantes. Apresentavam uma imagem amigável, unida, quase familiar. No entanto, nos bastidores, uma história mais sombria começou a desenrolar-se por volta de 2018, quando Frank começou a ser lentamente afastado do programa. Nos primeiros anos, Frank, Mike e Danielle formavam uma equipa perfeita. Frank Fritz e Mike Wolff eram como irmãos, unidos pela paixão pelas antiguidades, e juntos construíram a American Pickers de raiz em 2010. Danielle, coordenando a partir do escritório, acrescentou inteligência e ousadia que ajudaram a exposição a destacar-se. Mas a partir de 2018, quando Frank começou a ter problemas de saúde, incluindo dores crônicas nas costas e doença de Crohn, começou a abrandar o ritmo na estrada. Danielle, de acordo com um antigo assistente de produção, falando sob anonimato, começou a referir-se a Frank como um fardo em conversas privadas com Mike, plantando a ideia de que o programa seria mais eficiente com Mike como único rosto. O isolamento de Frank aconteceu de forma gradual, mas deliberada. Danielle, cuja influência na equipe de produção tinha crescido significativamente, convenceu os produtores a reduzir o tempo de ecrã de Frank, citando a sua saúde como um obstáculo às viagens longas. Ela também encorajou Mike a manter as suas interações com Frank estritamente profissionais, alegando que isso ajudaria a manter a imagem de marca do programa. Uma mensagem encriptada, posteriormente descoberta pelo FBI, enviada por Danielle a Mike em 2020, dizia: Frank precisa de ficar no Iowa. Precisa de brilhar sozinho. Eu trato do resto. Mike, embora relutante, acabou por ceder, sentindo pressão por parte de Danielle e dos produtores para preservar o sucesso de American Pickers. Mais tarde, testemunhou em tribunal. Eu não queria deixar o Frank para trás, mas a Danielle fez-me acreditar que era a única forma de salvar o programa. Em 2021, Danielle acelerou o seu plano para eliminar Frank. Organizou reuniões secretas com Mike e os produtores, sublinhando que Frank já não se enquadrava na direção e evolução do programa, que dava prioridade a viagens mais rápidas e a conteúdos mais dinâmicos. Sinto-me um estranho no meu próprio programa. Frank foi oficialmente afastado dos American Pickers em julho de 2021, com problemas de saúde apontados como motivo público, embora acreditasse que Danielle tinha manipulado Mike para o forçar a sair. Mike, num interrogatório em 2025, desmoronou. Perder o Frank foi a coisa mais dolorosa da minha vida. Deixei que Danielle Colby comandasse as coisas porque achei que ela tinha razão. Mas eu enganei-me. A agonia de Mike aumentou quando Danielle começou a pressioná-lo para transferir a propriedade da marca American Pickers e a propriedade intelectual para ela. A partir de 2022, Danielle, agora responsável pelas operações financeiras da Antique Archaeology, geriu contas offshore que receberam 3,2 milhões de dólares de negócios questionáveis relacionados com os Pickers. Ela terá ameaçado expor essas transações, o que poderia prejudicar a reputação de Mike, a menos que ele concordasse em ceder os direitos. Uma mensagem encriptada de 2023, recuperada pelo FBI. Lyra, assine o contrato ou o mundo descobrirá o dinheiro. Não tem escolha. Em Colorado, Mike assinou o acordo de transferência em agosto de 2023. Poucos dias antes de Danielle receber um pagamento de $175 mil de uma das empresas de fachada de Mike, o que o FBI suspeita ter sido uma taxa de silenciamento. A manipulação de Danielle não se ficou por aqui. Ela consolidou o poder controlando o conteúdo do programa, encenando descobertas de antiguidades e garantindo que aparecia com mais frequência no ecrã. Enquanto Mike lamentava a morte de Frank e lutava contra a traição, Danielle reinventou-se como uma estrela a solo, usando o nome American Pickers para promover a sua loja de roupa vintage. Um antigo membro da tripulação disse ao FBI que, durante uma discussão acesa em 2023, Danielle avisou Mike: "O Frank acabou e tu serás o próximo se não me ouvires." A ameaça deixou Mike com medo, demasiado intimidado para a desafiar, revelando o mentor do crime. Outro tribunal. Outro julgamento. Mas desta vez os holofotes desviaram-se de Mike Wolff e caíram diretamente sobre Danielle Colby. Em fevereiro de 2025, o Tribunal de Davenport
no Iowa. Tornou-se mais uma vez o centro das atenções nacionais quando Danielle Colby foi julgada pelo homicídio de Frank Fritz, que morreu a 1 de outubro de 2024. Depois de os procedimentos iniciais terem como alvo Mike Wolf, as provas recém-descobertas apontaram decisivamente para Danielle como a mentora. Este julgamento de 3 semanas expôs a sua manipulação, táticas de isolamento e a armadilha elaborada que ela alegadamente armou, o que acabou por levar a um veredicto histórico do júri. Mais uma vez, a procuradora principal Sarah Hargrove abriu o julgamento com argumentos incisivos, retratando Danielle como uma manipuladora fria e calculista que orquestrou a morte de Frank para solidificar o seu poder dentro da American Pickers. Hargrove apresentou imagens de segurança de uma câmara perto da casa de Frank que revelaram uma linha temporal assustadora. Danielle chegou à casa de Frank às 22h. Administrou-lhe uma neurotoxina e depois foi-se embora. Pouco depois, ela terá removido as imagens e descartado o frasco de vidro, levando-o para a casa de Mike. A equipe de defesa de Danielle, liderada pela experiente advogada Margaret Wilson, com mais de 20 anos de experiência em tribunais, argumentou que as provas foram distorcidas para incriminar a sua cliente. Wilson argumentou que Danielle não tinha qualquer motivo para matar Frank e estava a ser usada como bode expiatório pelo FBI para encobrir a má condução do caso contra Mike. Esta realçou que o frasco encontrado na residência de Danielle poderia ter sido plantado e que as imagens não conseguiram mostrar definitivamente qualquer envenenamento. No seu discurso de abertura, Wilson declarou que Danielle Colby é vítima de uma campanha de difamação. Ela preocupava-se profundamente com Frank e tentou trazê-lo de volta ao programa. Nós provaremos a sua inocência. Mas a sua narrativa começou a ruir à medida que as provas forenses se acumulavam. Danielle subiu ao banco das testemunhas no 5º dia, visivelmente abalada, com a voz trêmula e uma postura defensiva. Ela negou todas as acusações, alegando que só visitou Frank nessa noite para verificar o seu estado de saúde. E o frasco que tinha na sua mala era um presente decorativo que ela pretendia dar a Mike. Quando questionada sobre a falta das imagens de segurança, Danielle hesitou. Eu só queria garantir a segurança no bairro, e não esconder nada. Mas quando o procurador Hargrove apresentou uma nota manuscrita encontrada na casa de Danielle, detalhando a dosagem da neurotoxina, Danielle ficou em silêncio, dizendo simplesmente, não sei de onde veio isto. A sua credibilidade sofreu um golpe ainda maior quando foram reveladas mensagens encriptadas, incluindo uma enviada a Mike. O frasco está colocado. Não o abra. Mike Wolf, chamado a depor como testemunha, prestou um depoimento emocionante. Contou como Danielle o manipulou para se distanciar de Frank desde 2018, pressionando-o a cortar o contato e, eventualmente, a expulsar Frank do American Pickers em 2021. Lutando contra as lágrimas, Mike disse, Danielle disse-me que Frank era um fardo, que o programa só precisava de mim. Ouvi porque tinha medo de perder tudo. Mas perdi o Frank, o meu irmão. Revelou ainda que Danielle tinha ameaçado expor transações financeiras questionáveis menos que ele transferisse a marca American Pickers para ela em 2023. Mike confirmou que o frasco encontrado em sua casa foi lá colocado por Danielle e que não tinha conhecimento de qualquer toxina. O seu testemunho reforçou a ideia de que Danielle tinha sido movida pela ambição e pela ganância. Lisa Fritz, Amanda Frank, fez uma declaração comovente em nome da família. Chorando, disse ela. Frank confiava em Danielle como se fosse da família. Mas ela traiu-o. Sentia-se isolado, abandonado. E agora sabemos por quê. Contou como Frank confidenciou, certa vez, que Danielle e Mike lhe cochichavam nas costas, fazendo-o desconfiar das suas intenções. O testemunho de Lisa, juntamente com registros dos diários de Frank, pintaram um retrato claro do seu isolamento intencional, consolidando a imagem de Danielle como uma manipuladora implacável aos olhos do júri. Outras testemunhas reforçaram as alegações da acusação. Jason Miller, antigo operador de câmara de American Pickers, testemunhou que uma vez viu Danielle a rasgar páginas do caderno de Frank no set de filmagens. Em 2020, explicando que era para sua própria proteção. Lembrou-se também de Danielle ter dito a Mike durante uma discussão acesa em 2021 que Frank é o maior problema da série. Mas foram as provas forenses que selaram o destino de Danielle.
Os especialistas do FBI apresentaram análises ao frasco encontrado na casa de Danielle, que continha as suas impressões digitais e vestígios da mesma neurotoxina descoberta na corrente sanguínea de Frank. A nota escrita à mão, confirmada como sendo da caligrafia de Danielle, detalhava como misturar a toxina na corrente sanguínea de Frank.